Você já parou para pensar que o mundo onde você vive hoje foi totalmente desenhado por um evento que terminou há mais de 80 anos? Quando pensamos na Segunda Guerra Mundial, logo vem à mente livros de história, trincheiras, explosões e heróis do passado. Mas a verdade é muito mais chocante. Você vive a Segunda Guerra Mundial todos os dias. Desde a comida que você esquenta no micro-ondas até a forma como você planeja suas férias, viaja de avião ou gerencia o seu tempo. Absolutamente tudo ao nosso redor foi moldado, acelerado ou transformado pelo maior conflito da humanidade. Não estamos falando apenas de geopolítica ou de fronteiras em um mapa. Estamos falando de fofocas históricas de bastidores, segredos industriais e inovação que nasceram no caos e que hoje controlam sua rotina. Se você acha que o passado ficou para trás, prepare-se. Nesse vídeo, nós vamos mergulhar fundo na história e revelar os detalhes, curiosidades ocultas que provam como a Segunda Guerra ainda afeta a sua vida de hoje. Mas antes de revelarmos o primeiro grande segredo, que está provavelmente na sua cozinha ou na sua mochila agora mesmo, deixa eu te fazer um convite especial. Se você ama descobrir o lado oculto da história, os bastidores que os livros tradicionais não contam e quer entender o mundo de jeito leve e inteligente, você está no lugar certo. Seja muito bem-vindo ao História com Fofoca. Já clica no botão de se inscrever e ativa o sininho de notificação. Fazendo isso, o algoritmo do YouTube entende que você gosta de conteúdo de qualidade e te avisa assim que o próximo segredo histórico for revelado. Deixe também o seu like maroto aqui embaixo, porque isso ajuda o nosso canal a crescer e a trazer mais investigações profundas para você. Já se inscreveu? Deixou o like? Então, solta a vinheta. Vamos começar pelo lugar que você visita várias vezes ao dia, a cozinha. A Segunda Guerra foi o maior desafio logístico da história. Como alimentar milhões de soldados espalhados por ilhas isoladas no Pacífico, desertos na África e frentes congeladas na Europa? Bom, a resposta mudou a indústria de alimentos para sempre. Antes da guerra, a maior parte das pessoas consumia alimentos frescos e locais. Mas o campo de batalha exigia comida que não estragasse, fosse leve e fácil de transportar. Foi aí que a ciência alimentar deu um salto gigantesco. O processo de desidratação de alimentos foi aperfeiçoado. O suco de laranja concentrado e congelado, que você encontra em qualquer mercado hoje. Foi inventado a pedido do governo americano para garantir que os soldados recebessem vitamina C sem que as frutas apodrecessem no caminho. E aquela marca famosa de chocolates coloridos que não derretem na mão, sabe? Apenas na boca. Os M&M's foram criados especificamente durante a guerra. O criador da marca, Forrest Mars, viu soldados na Guerra Civil Espanhola comendo pedaços de chocolates envolto de uma casca de açúcar endurecido que impediu o derretimento. Ele patenteou a ideia e, na Segunda Guerra, vendeu a produção exclusivamente para as Forças Armadas americanas. Até mesmo a popularização do café solúvel e dos alimentos enlatados em massa aconteceu por causa das rações de combate, conhecidas como rações K. Quando a guerra acabou, as grandes indústrias precisavam continuar vendendo. Então, elas pegaram toda essa tecnologia de conservação e inundaram os supermercados. O conceito moderno de praticidade na alimentação nasceu puramente da necessidade militar. Se você está me assistindo agora de um celular ou de um computador, agradeça ou culpe os criptógrafos e engenheiros da década de 1940. A computação moderna nasceu no desespero de decifrar códigos inimigos. A Alemanha utilizava uma máquina chamada Enigma para enviar mensagens criptografadas. Para quebrar esse código, mentes brilhantes no Reino Unido, lideradas pelo matemático Alan Turing, desenvolveram o Bomb e, posteriormente, o Colossus, considerado o primeiro computador digital eletrônico e programável do mundo. Sem a pressão e os recursos ilimitados da guerra, a transição das máquinas mecânicas para a computação eletrônica poderia ter demorado décadas para acontecer. Mas não para por aí. Sabe quando você entra em um avião comercial para viajar nas férias? Bom, toda a infraestrutura do avião civil moderno foi pavimentada ali também. O sistema de radar, desenvolvido inicialmente pelos britânicos para detectar bombardeios alemães, antes que eles chegassem à costa, é a base que controla todo o tráfego aéreo mundial até hoje. Até os motores a jato que permitem que as viagens intercontinentais durem horas e não semanas foram desenvolvidos simultaneamente por alemães e britânicos durante a corrida armamentista do conflito. Quer mais? O próprio forno de micro-ondas nasceu por puro acidente em um laboratório de radares. O engenheiro Percy Spencer estava trabalhando com os magnetrons, que são as válvulas que geram micro-ondas para radares,
quando percebeu que uma barra de chocolate no seu bolso havia derretido completamente. Da detecção de bombardeiros à pipoca de cinema em 3 minutos, tudo graças à engenharia de guerra. Agora a gente vai entrar em um território mais íntimo e profundo, a saúde e o autocuidado. A Segunda Guerra Mundial revolucionou a medicina e a higiene de uma forma que salva a sua vida até hoje, literalmente. Antes de 1939, a penicilina, o primeiro antibiótico do mundo, já havia sido descoberto por Alexander Fleming, mas era tratada quase como uma curiosidade de laboratório. Ninguém sabia como fabricá-la em grande escala. Com o início da guerra e o risco de milhões de soldados morrerem por infecções causadas por ferimentos simples, os aliados transformaram a produção de penicilina em uma prioridade nacional, tão grande quanto a criação da bomba atômica. Novas técnicas de fermentação industrial, usando tanques gigantescos, foram criadas. Em 1941, não havia penicilina suficiente para tratar uma única pessoa. Já em 1945, a indústria produzia centenas de bilhões de unidades por mês. Outro detalhe fascinante envolve a higiene feminina. Durante as guerras, as enfermeiras perceberam que a celulose texturizada, usada para fazer curativos em soldados feridos, absorvia o sangue de forma incrivelmente eficiente. Essas mulheres começaram a usar o material para fins de higiene pessoal durante o período menstrual. A empresa Kimberly-Clark percebeu a genialidade da ideia e, logo após o fim do conflito, adaptou o material militar e lançou os primeiros absorventes descartáveis modernos no mercado de massa com a marca Kotex. Até o protetor solar tem um pé nas trincheiras. O farmacêutico Benjamin Green usava uma substância pastosa e vermelha de petróleo chamada petrolato vermelho para proteger a própria pele e os soldados americanos no Pacífico contra as queimaduras extremas do sol. Depois da guerra, ele misturou a fórmula com manteiga de cacau e essência de coco, criando o famoso bronzeador Coppertone. Agora, dê uma olhada no seu guarda-roupa. A moda casual que vestimos hoje foi ditada pelas exigências práticas dos militares da época. A camiseta branca básica, por exemplo, era usada originalmente como peça de roupa íntima pela Marinha Americana. Os soldados usavam apenas a camiseta quando faziam trabalhos pesados ou em locais de calor extremo. Quando os veteranos voltaram para sua casa após 1945, continuaram usando suas camisetas brancas no dia a dia. A tendência estourou de vez nos anos 50, quando astros de Hollywood como Marlon Brando e James Dean apareceram no cinema usando apenas a camiseta branca e calça jeans. O que era o uniforme de baixo virou o maior símbolo de estilo jovem do planeta. E aquela jaqueta bomber? Aquelas jaquetas de nylon ou couro com elástico nos punhos e na cintura que todo mundo usa no inverno? Sabe? Elas foram desenhadas originalmente para os pilotos de bombardeio da Força Aérea. Como os cabines dos aviões de ataque não eram pressurizadas e podiam atingir temperaturas congelantes em altas altitudes, os pilotos precisavam de casacos extremamente isolantes, curtos e suficientes para não atrapalharem os comandos e bem ajustados no corpo. Até o designer dos relógios mudou. Antes da era das guerras mundiais, os homens usavam relógios de bolso. Para tentar tirar o relógio do bolso no meio de uma batalha para coordenar um ataque era impraticável, os militares adaptaram pulseiras para prender os relógios no pulso, permitindo olhar as horas mantendo as mãos livres para segurar os equipamentos. O relógio de pulso masculino nasceu puramente por utilidade tática. Acredite ou não, a guerra também moldou a infância de gerações e os momentos de lazer na sua casa. Dois dos brinquedos mais icônicos do mundo nasceram de pesquisas de engenharia que deram errado. O primeiro deles é a massinha de modelar Play-Doh. Originalmente na década de 30 e durante os anos de guerra, aquele composto era vendido como um produto de limpeza doméstico feito para limpar a fuligem de carvão das paredes de papel de parede das casas. Com o fim da guerra e a transição do aquecimento a carvão para o gás natural, a empresa que fabricava o produto estava prestes a falir. Foi aí que descobriram que crianças em escola usavam a massa maleável para fazer esculturas de arte. A empresa removeu os compostos de limpeza, adicionou corantes coloridos, um perfume marcante e transformou o limpador de paredes no brinquedo mais vendido do mundo. E o segundo caso é a mola Slink. Um engenheiro naval chamado Richard James estava tentando desenvolver um sistema de molas que pudesse estabilizar e proteger instrumentos sensíveis a bordo de navios de guerra sujeitos a fortes ondas. Durante os testes, uma das molas caiu acidentalmente de uma prateleira e começou a caminhar, degrau por degrau, por uma pilha de livros até o chão.
James viu aquilo e pensou: caraca, isso daria um ótimo brinquedo. Até a fita Silver Tape ou Duct Tape nasceu ali. A empresa Johnson Johnson desenvolveu uma fita adesiva de tecido impermeável a pedido das Forças Armadas para selar caixas de munição rapidamente e evitar que a umidade estragasse a pólvora. Os soldados logo viram que ela servia para consertar jipes, armas e até fazer curativos temporários. A geopolítica mudou, as tecnologias avançaram, mas e a sociedade? Bom, a Segunda Guerra foi o maior motor de transformação social do século XX, especialmente no que diz respeito ao papel das mulheres no mercado de trabalho. Com milhões de homens enviados para as frontes de batalha, as economias domésticas do país envolvidos teriam colapsado se as fábricas parassem. A solução foi convocar as mulheres para assumirem postos que antes eram estritamente masculinos. Elas operaram maquinário pesado, construíram aviões, gerenciaram ferrovias e trabalharam em laboratórios científicos. Quando a guerra terminou, o mundo havia mudado. Embora tenha havido uma pressão inicial nos governos para que as mulheres voltassem aos lares para dar as vagas aos veteranos que retornavam, a barreira invisível que as impedia de ocupar o espaço público e profissional foi permanentemente fraturada. As mulheres provaram sua capacidade técnica e eficiência econômica sob condições extremas, e os movimentos de emancipação e os direitos trabalhistas femininos ganharam uma força sem precedentes nas décadas seguintes. A estrutura familiar e o mercado de trabalho dinâmico que conhecemos hoje têm suas raízes fincadas nessa transição histórica forçada. E para fechar as nossas descobertas, vamos falar sobre a sua identidade como consumidor e uma das maiores fofocas corporativas da história. Você já percebeu como o mundo inteiro consome os mesmos produtos? Isso também é uma herança direta da guerra. Tomemos como exemplo a Coca-Cola. O presidente da empresa, na época, garantiu que todo soldado americano, em qualquer lugar do mundo, pudesse comprar uma garrafa de bebida por apenas 5 centavos de dólar, não importando o custo de envio. O governo dos Estados Unidos ajudou a financiar a construção de dezenas de fábricas de engarrafamento perto das frentes de batalha na Europa, Ásia e África. O resultado foi que, quando a guerra acabou, as populações locais já tinham sido completamente habituadas a consumir o produto. Mas e o que acontecia do lado alemão? Bom, o xarope original da Coca-Cola parou de ser enviado para as filiais na Alemanha por causa do embargo comercial dos aliados. Sem matéria-prima, o chefe da fábrica alemã precisava criar uma nova bebida para manter a empresa funcionando. Ele usou o que sobrou da indústria de alimentos, soro de leite e restos de frutas prensadas, bagaço de maçã, da produção da cidra, por exemplo. O resultado foi um refrigerante totalmente novo batizado de Fanta, que é uma palavra alemã para fantasia. Sim, a Fanta nasceu puramente devido ao isolamento comercial da Alemanha. Até o plástico e as borrachas sintéticas dos objetos que você compra hoje só existem nessa escala porque os aliados perderam o acesso a plantações de borracha natural na Ásia durante a guerra. Eles foram obrigados a investir bilhões de dólares para inventar e refinar a borracha sintética em tempo recorde. Cada pneu de carro que roda hoje carrega uma fórmula química desenvolvida sob pressão militar. Olhar para o mundo moderno é como ler o diário de bordo da Segunda Guerra Mundial escrito em um código invisível. As roupas que vestimos, os brinquedos da nossa infância, a forma como a nossa comida é processada, a tecnologia que nos conecta e a estrutura da nossa sociedade não surgiram do nada. Elas são subprodutos de um momento em que a humanidade operou no limite absoluto da sua capacidade de sobrevivência e inovação. A grande lição que fica ao analisar esses detalhes profundos da história é que nenhum evento histórico morre quando os tratados de paz são assinados. O passado continua vivo, pulsando silenciosamente em cada clique que damos na internet, em cada viagem de avião que fazemos e em cada escolha simples que fazemos nas gôndolas do supermercado. Mas agora eu quero saber de você. Qual dessas curiosidades e particularidades históricas mais te surpreendeu? Você já imaginava que a sua camiseta básica, o seu micro-ondas ou até mesmo aquela mola maluca tinha tanta ligação com o campo de batalha? Deixa seu comentário aqui embaixo. Vamos continuar essa fofoca nos comentários. Eu quero muito saber a sua opinião. Muito obrigada por acompanhar o História com Fofoca até aqui. Não se esquece de conferir os vídeos que estão aparecendo na sua tela agora, para continuar desvendando os maiores segredos do nosso passado. Um grande abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!